Há um tipo de homem que, quando se vai, não precisa dizer uma única palavra para ser lembrado. Ele não some fazendo drama, não envia mensagens com frases finais, não ameaça ir embora. Ele simplesmente vai. E a forma como ele vai diz tudo, com calma, com dignidade, com um silêncio que fala mais do que qualquer discurso. Esse homem não implora, não corre atrás, não se humilha por atenção. E é justamente por isso que ele deixa saudade. Porque enquanto muitos tentam comprar presença com desespero emocional, esse homem oferece ausência com valor. Ele não se curva ao medo de perder, ele não se prende ao apego. Ele entende que o que é verdadeiro permanece, e o que precisa ser forçado nunca foi real. A dignidade de quem sabe o próprio valor. Vivemos em uma época onde carência é vendida como afeto, onde provar amor se tornou sinônimo de insistir, mesmo quando o outro não te quer. Mas esse homem não aceita esse jogo. Ele sabe que presença forçada não é presença, é prisão. E ele não nasceu para se acorrentar. Ele nasceu para caminhar livre com quem escolhe andar ao lado e não com quem precisa ser arrastado. Esse tipo de homem tem algo que incomoda muita gente. Ele não precisa ser amado para se sentir completo. Ele se ama o bastante para não implorar por ninguém. E isso mexe com o ego alheio, porque estamos acostumados com gente que se desespera quando é ignorada. Mas ele se recolhe. E é nessa ausência serena que ele começa a deixar uma presença que cresce com o tempo. A presença que só o silêncio constrói. Ele esteve lá, presente, atento, inteiro. Mas quando percebeu que estava sendo subestimado, que sua presença estava sendo tratada como garantida, ele não se exaltou. Ele apenas se retirou, com a elegância de quem sabe que não se implora por lugar onde não há espaço, com a força de quem sabe que a ausência também é resposta, e com a serenidade de quem aprendeu que insistir em quem não sente é se abandonar. Esse tipo de homem não desaparece para punir, ele desaparece para se proteger, ele não cria vazio para machucar. Ele simplesmente não aceita mais ser parte de um espaço onde sua alma não é honrada. E o mais curioso é que enquanto tantos vão embora fazendo barulho, ele vai com silêncio. E nesse silêncio, ele se torna inesquecível. O poder masculino da não insistência. A sociedade diz que o homem tem que correr atrás, que o masculino precisa insistir até conquistar. Mas há uma revolução silenciosa acontecendo, homens despertando para o próprio valor. E esses homens não se dobram a essas narrativas. Eles sabem que o amor não pode ser um campo de batalha, que insistência não é prova de afeto, é sintoma de vazio. O homem que não implora por presença é aquele que construiu morada dentro de si. Ele não busca alguém para completá-lo. Ele busca alguém para transbordar com ele. E quando percebe que está sendo tratado como plano B, como estepe emocional ou como mais um, ele não se vinga. Ele vai embora, porque sua energia não é para ser desperdiçada com quem não sabe reconhecer presença rara. A mulher sente, depois, no início, ela pode até se orgulhar. Ele desistiu. Não era tão forte quanto dizia. Era só mais um. Mas o tempo é um espelho cruel. E conforme os dias passam, e os encontros rasos se acumulam, e os olhares sem alma se repetem, algo começa a surgir dentro dela, um vazio silencioso, uma saudade que ela não esperava sentir, uma lembrança que aparece em momentos aleatórios, na música, no perfume, no gesto, e ela se pergunta, por que eu penso nele, se foi ele quem se calou? Porque ele foi o único que não implorou, o único que não dramatizou, o único que se respeitou o suficiente para partir, mesmo querendo ficar. E isso é inesquecível. A memória afetiva do homem inteiro, ele não ofereceu promessas vazias, não prometeu o mundo, mas ofereceu presença, ofereceu profundidade, olhos que realmente enxergavam, silêncios que não assustavam,
gestos que não precisavam ser postados para serem reais. E tudo isso fica, porque o coração humano não se apega a quem grita, ele se apega a quem toca. E esse homem tocou, não no corpo, mas na alma. Ele deixou uma memória afetiva que não se apaga com distrações, porque quando o vínculo é de verdade, nem a distância, nem o tempo, nem o orgulho conseguem apagar. A diferença entre presença e insistência. Homens emocionalmente vazios confundem intensidade com barulho. Eles acham que gritar, correr atrás, forçar encontros e se declarar aos quatro ventos é amar. Mas não é. Amar é saber se retirar quando não há mais espaço. É ter coragem de ir embora com o coração ainda cheio. É não implorar por migalhas quando se sabe que pode oferecer um banquete. E o homem que deixa saudade é justamente esse, o que ofereceu tudo, mas não ficou onde não era recebido. Ele se afasta, mas não por fraqueza. Ele se afasta porque se ama, e isso é o que mais marca. Alguém que não precisou te convencer a ficar para ser lembrado para sempre. O arquétipo do masculino íntegro. Na linguagem arquetípica, esse é o homem-rei. Não o tirano, não o carente, não o conquistador, mas o rei interior. O que governa a própria energia. O que se mantém centrado, mesmo diante do desprezo. O que não reage com ego, mas responde com consciência. O que não desce de seu trono por qualquer atenção momentânea. Esse homem é raro, e por isso mesmo, quando se vai, é impossível esquecê-lo, porque ele não deixava a mulher sentir que precisava dele. Mas agora, ela sente. Sente sua ausência nos detalhes, na calma que ele trazia, na segurança que seu silêncio transmitia, na força tranquila do seu olhar. E nenhum outro parece ter isso, porque muitos falam demais, mas poucos sabem ficar em silêncio sem perder a presença. O verdadeiro amor próprio masculino. Esse tipo de homem não está sozinho porque não consegue companhia. Ele está sozinho porque prefere o silêncio à convivência superficial. Ele escolhe a própria paz à validação forçada. Ele prioriza a alma ao ego. Ele ama, mas não depende. E isso o torna perigoso para quem gosta de controle, porque ele não se desespera, não se desestabiliza, ele apenas vai, com o coração limpo e a consciência leve. E esse amor próprio masculino é o que torna sua ausência tão poderosa, porque ele não saiu por vingança, ele saiu por respeito, e é impossível não sentir saudade de alguém que se respeita assim. Quando a saudade vira lição, em algum momento a ficha cai. A mulher entende que perdeu mais que um homem, perdeu um reflexo do que ela também poderia ser, inteira, mas não foi, não naquele momento. E essa saudade vira lição, vira espelho, vira caminho de retorno para si mesma. Talvez ela nunca mais o veja, talvez ele tenha seguido, talvez a vida o tenha levado para outros braços que souberam receber o que ela recusou. Mas o que ficou foi a marca de alguém que não mendigou atenção, que não implorou por presença, que partiu com a mesma leveza que chegou e que, por isso, permaneceu para sempre. Conclusão: não é sobre ir embora, é sobre como você vai. O tipo de homem que deixa saudade não é o que fica implorando para ser notado, é o que foi embora com amor próprio. Ele não faz escândalo, ele não precisa provar nada, ele apenas decide: se não há espaço para minha verdade aqui, eu escolho partir. E nessa escolha silenciosa, ele se transforma, de presença física em memória eterna, porque quando um homem se retira com verdade, ele se torna o único que continua presente, mesmo muito tempo depois de ter partido. Se você gostou desse vídeo, inscreve-se no nosso canal e deixe seu like, vídeos novos toda semana.